Mais um corte, né, sobre a estimativa de safra da soja 23-24 do Brasil. Dessa vez, a redução partiu da consultoria Hedgepoint Global Markets. A estimativa divulgada nesta manhã pela consultoria é de uma produção de 153,4 milhões de toneladas contra 160,1 milhões de toneladas no início de dezembro. E para entender melhor esse cenário, a gente convidou o Pedro Skik, que é analista de grãos de oleaginosas da Hedgepoint. A gente está falando aí, né, Pedro, de uma redução de praticamente 4% em apenas um mês. Como é que a consultoria chegou a esses números aí, baseado em quê? Boa noite, Pedro. Boa noite, muito obrigado por me receberem mais uma vez. Prazer estar aqui falando com vocês, toda a audiência. O que a gente faz aqui, o que tem por trás desses números a gente tem um modelo que a gente roda com base em precipitação, temperatura, fase do cultivo e NDVI, que seria uma medida de satélite para saúde e densidade da vegetação. Então a gente leva todos esses fatores em conta, gera esse modelo e a gente atualiza ele periodicamente, dado que a gente teve de precipitação, de todas essas variáveis ao longo da safra até agora, né? Então, a última atualização tinha sido lá para o começo de fevereiro, e agora, meio de janeiro, a gente já está praticamente aí no olho do furacão da safra, né? Praticamente 60% mais de 60% da safra de soja em fases reprodutivas. Eu acho que agora é o momento mais crítico e é o momento em que as estimativas do mercado elas vão se espalhar ao longo de um intervalo aí, porque justamente a gente precisa desses dados de janeiro para ter uma certeza maior sobre o número de safra, mas é assim que a gente chega nesses números e a gente está com esse número de 153 com viés de baixa para a próxima revisão, possivelmente. Pois é, números baseados principalmente no clima de dezembro, né, que não foi favorável, muita chuva no sul, pouca chuva no centro-oeste, mas agora parece que a situação melhorou um pouco no centro-oeste. Ontem a gente deu a notícia aqui, né, que as lavouras lá gaúchas tinham melhorado, só que veio esse temporal de novo. Você acredita que esse cenário possa ser mais positivo na próxima avaliação? Eu acho que o cenário ainda tende a ser mais negativo na próxima avaliação. Acho que essa é a minha percepção, a percepção do mercado como um todo. Tem números hoje já muito mais baixos. Eu pessoalmente acredito em um número um pouquinho mais, uma quebra um pouquinho mais conservadora, mas acho que tá tudo sendo debatido ainda. Mas eu acho que essas chuvas, principalmente no Centro-Oeste, onde faltou muita chuva no início do plantio, lá para outubro, novembro, até primeira metade de dezembro, essas chuvas agora podem sim evitar maiores perdas. A gente está numa fase bastante sensível do desenvolvimento e embora a gente entenda que principalmente a primeira soja que foi plantada, a primeira metade do plantio, sofreu muito e já sofreu danos irreversíveis, tem uma porcentagem da safra que ainda pode melhorar com essas chuvas recentes que a gente tem visto, principalmente no Centro-Oeste, até Minas Gerais ali, partes de Matopiba também. Agora, Pedro, como é que o maior produtor de soja do mundo, que é o Brasil, prevendo aí uma estimativa de cerca de 10, 12 milhões de toneladas a menos, né, do que poderia produzir, isso não impacta positivamente no preço da soja, né? A gente acabou de dar aqui uma queda no preço da soja. Como é que essa relação se explica? Eu acho que depois do ano passado que a gente teve safra boa com preço alto, esse ano a gente está tendo safra pior com preço baixo, né? São essas combinações estranhas que a gente vê no mercado. Eu acho que tem alguns fatores para a gente considerar, principalmente quando a gente fala do preço em Chicago caindo. O primeiro é que Chicago reflete o balanço americano. E o balanço americano, principalmente depois desse WASD que a gente teve agora na semana passada, do dia 12, o balanço americano ele estava sim apertado e a perspectiva era, com uma quebra no Brasil, pode aumentar as exportações americanas, isso aperta ainda mais o balanço deles, Chicago sobe. Esse é o caminho pelo qual normalmente a quebra no Brasil afeta Chicago. O que acontece é que a gente não tem visto as exportações, as vendas para exportação dos Estados Unidos aumentarem muito mais do que seria de se esperar. Inclusive, elas estão bem aquém do normal.
E depois desse WASD da semana passada, a produção foi revista para cima, então o balanço ficou menos apertado, ele está bem estável nos últimos 3, 4 anos. Então isso tira ainda mais um pouco o pé do acelerador. E por que a gente não está vendo as exportações americanas aumentarem, apesar da quebra no Brasil? A demanda chinesa não está lá aquelas coisas, já vem de alguns, eu não vou falar anos, deve fazer 1 ano e meio mais ou menos, em que o rebanho chinês de suínos, que é o principal motor da demanda por soja, está estável, eles têm abatido matriz, ou seja, as margens para o produtor lá não estão boas, então a expectativa para esse segmento não é tão boa, então a demanda chinesa já não está tão forte, ela continua comprando volumes relevantes, mas ela já não paga qualquer coisa pela soja como a gente viu nos anos passados. E o segundo ponto é que, apesar a gente estar cortando 12 milhões de toneladas no Brasil a partir da estimativa inicial, né? Então, 12 milhões de toneladas a menos do que a estimativa inicial, a Argentina vai produzir muito mais. Então, no ano passado, a gente tem que lembrar que a gente produziu, depende da fonte, mas algo entre 155 e 160 milhões de toneladas no Brasil, e a Argentina produziu 25. Nesse ano, a gente espera que a Argentina produza mais de 50 milhões de toneladas de soja. Então, tudo bem, você está retirando 12 milhões de toneladas contra a estimativa inicial do Brasil, mas a gente ainda está produzindo algo em torno, vamos falar aí dos números mais baixos A do oferta mercado. se mantém. Mais baixos não. Os números médios do mercado aí, 145, 148 milhões de toneladas, 105, vamos falar 150. Está Sim. produzindo algo entre 5 a 7 milhões de toneladas a menos do que no ano passado, só que adicionando 25 na Argentina. Então a América do Sul como um todo vai ter uma produção muito boa. Perfeito. E isso retira um pouco o suporte que a quebra no Brasil teria para o preço em Chicago. Tá bem explicado. Obrigado, Pedro, mais uma vez pela sua análise aqui. Uma boa noite, até uma próxima.